Olá, sejam bem-vindos a mais um direto do canal Corrida de Amadores. Eu sou o Ruben e hoje temos aqui uma convidada especial, a Sara Duarte, que vai estar connosco a trazer um pouco da sua história, um pouco do seu testemunho e da sua ainda curta carreira no atletismo. Antes de passar a palavra à nossa convidada, passar a palavra aqui ao meu colega e amigo João Pontes, para também ele dar aqui algumas palavras. Obrigado, Ruben. Ainda bem que agora dizes colega e amigo. Não vai aparecer mais alguém com meia centena de filhos a reclamar. Ok. Atenção que estas piadas têm que acompanhar lives anteriores para poder perceber. Já estamos num nível um bocado acima. Bom, vou deixar de parvoices. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes e vão estar presentes nesta live. Agradecer muito à nossa convidada, Sara Duarte, por ter aceitado este desafio. É uma honra para nós. Atualmente, e daqui a 4, 5 anitos, então aí vocês vão perceber perfeitamente o porquê de eu estar a dizer isso, mas agora já é, atenção, agora também já é. E é uma atleta que faz melhor que eu e o Ruben juntos nas distâncias equiparadas, portanto, imaginem. Pronto, e então, sem querer também estar aqui a perder muito tempo, iria passar a palavra à Sara para poder fazer uma breve apresentação, para que ainda quem não a conhecer possa conhecer e possamos assim iniciar a live. Ok, Sara? Força. Ok, então, antes de mais, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Ruben e o João me deram para dar a conhecer um bocadinho mais de mim, pronto, a quem estiver interessado a conhecer. Pronto, tal como disseram, o meu nome é Sara Duarte, eu tenho 21 anos. Pratico atletismo há cerca de 14 anos, ou seja, apesar de ser uma curta carreira, tal como o Ruben disse, acaba por ser já bastantes anos neste mundo. Sou natural de Felgueiras, ou seja, iniciei o meu percurso no clube da União Desportiva de Várzea. Entretanto, também já competi pelo Sporting Clube de Portugal. Neste momento represento a Associação Cultural e Desportiva de São João da Serra. Sou atleta sub-23 sou treinada pelo Delfim Conceição. Associada ao atletismo, ocupo o meu tempo como aluna de uma licenciatura em enfermagem. Neste momento estou na reta final do curso, ou seja, em julho, se tudo correr bem, já serei enfermeira. E pronto, acho que no geral é um bocadinho isto. Agora deixo a vosso critério a continuação desta conversa. Esperemos que sim. Já lá vamos chegar. Já começava por perguntar como é que isto no atletismo começou, porque sendo que já são 14 anos de atletismo, tu começaste bastante cedo no mundo das corridas. Queres falar um pouco sobre isso? Sim. É assim, a maior parte das pessoas costuma pensar, foi realmente como é que eu cheguei aqui às corridas. No meu caso é um bocadinho diferente. No meu caso, basicamente era um bocadinho difícil, era não ser atleta. E isto porquê? A minha família sempre esteve ligada ao atletismo. Grande parte da minha família fazia parte da direção do clube onde iniciei o percurso na União Desportiva de Várzea. Na altura o meu avô era presidente do clube e acabou por me lançar o desafio de começar a treinar. Na altura disse-me que se eu treinasse durante uma semana que me oferecia um par novo de sapatilhas. E eu pronto, obviamente aceitei o desafio, não é? Ao fim da primeira semana de treino acabei por ir fazer uma competição. E digamos que não foi amor à primeira vista, mas amor à primeira corrida. Neste momento, hoje é o dia, eu não me conheço sem a corrida, como devem imaginar, comecei a correr aos 8 anos de idade, é um bocadinho impossível conhecer-me sem a corrida, por isso, pronto, a história, o início foi um bocadinho este. Ruben, eu não te ouço.
Pois, eu também não. União de Várzea, era o que estava a falar. União Desportiva de Várzea, sim. Exatamente. Clube esse que já tem alguns atletas ao mundo, pelo que sabemos, e mais uma vez traz uma atleta para a rivalta do atletismo nacional e que agora está também a iniciar o seu percurso internacional e que esperemos que corra bem. Passo a palavra. Ora, eu preciso de... Não posso avançar sem fazer aqui umas perguntas. Primeiro, tens que me explicar qual é o segredo do Várzea. Pá, desculpa, é incrível. É sério. Eu fico triste de não ter começado lá. Eu sei que não é assim, claro. Mas de facto é interessante. Aliás, eu não quero dizer aqui nenhuma asneira, mas eu acho que atualmente está também agora um atleta. Ele é novito ainda. Ruben Pires. Epá, ainda agora foi terceiro a 2 ou 3 segundos do primeiro no corta-mato distrital curto que houve hoje em Lessa. Lessa de Baleia, sim. Exatamente, pronto. E de facto, é incrível. O Várzea de facto faz um trabalho muito bom e é interessante verificar que a tua família está relacionada com isso, não é? Porque isso é de louvar. Eu tenho aqui uma pergunta muito curiosa que é, ok, tu de facto começaste aqui, queimaste o Ruben completamente, porque uma curta carreira, 14 anos, Ruben, confessa, estudaste mal. Eu também, daqui a bocado ela pode também dizer que eu, quando a abordei, também fiz mal o trabalho de casa numa questão relacionada com a licenciatura. Pronto. Mas depois também, Sara, podes partilhar isso. Mas a minha questão é, eu estava interessado em saber, claro, a pergunta que eu vou fazer, se não te sentires bem a responder, não há problema nenhum. Mas a tua passagem pelo Sporting, concretamente, porque é assim, eu e o Ruben somos atletas, mas somos atletas amadores, não é? Só que nós, atletas amadores, valorizamos muito quando um atleta chega a um clube como o Sporting, ou se calhar até o Benfica, os clubes que, pelo menos de nome, já vimos que muitas vezes até é só o nome, não é mais nada, mas pronto, de nome tem um grande impacto. A minha pergunta é, gostaste de estar no Sporting? Era aquilo que tu esperavas antes de ir para lá? Porque de certeza que antes de ir para lá aspiravas chegar a um clube desses. E mais, digo-te mais, se voltarias a fazer o mesmo agora? Que agora já não estás lá. Pronto, e era um bocadinho... A minha pergunta, pelo menos inicial, era neste sentido. Se gostaste de lá estar e se basicamente não te arrependeste de ir e se voltavas a ir se fosse agora. Pronto, eu fui para o Sporting, na altura eu era júnior de primeiro ano, por isso na altura claro que foi assim uma coisa fora de normal, apesar de, pronto, acabei por ir para o Sporting numa altura um bocadinho conturbada, porque tinha acabado de ser operada. Por isso, pronto, em termos de forma estava fora de forma, foi um bocadinho difícil voltar à normalidade, digamos. Mas claro que, pronto, representar o Sporting Clube de Portugal não é, pronto, para toda a gente, não é uma coisa acessível a toda a gente. Claro que a experiência, o facto de estarmos em contacto com excelentes atletas, não é, que fazem referências do atletismo nacional, acabou por ser uma experiência de facto positiva, mas foi uma experiência que acabou por chegar ao fim de uma forma muito natural e pronto, fez parte do meu percurso. O meu percurso agora está a passar por outro clube, no qual me sinto muito bem de momento, por isso, pronto, foi uma experiência positiva, sim. Um dia, quem sabe, mas isso só o tempo dirá e só mesmo se as coisas assim, se for possível, se não for, como já disse, estou bem onde estou neste momento, por isso tudo tranquilo. Ok, obrigado. Não, eu fiz esta questão principalmente porque muitas vezes nós atletas, todos sonhamos em chegar ao topo a nível de clube e depois os que chegam, alguns tudo bem, gostam, outros acabam por até dar aquela ideia de que ok, se calhar não era bem o que eu pensava que era, se calhar não gostei tanto, uns gostam, pronto. Eu precisava da tua opinião porque lá está, nada melhor do que alguém que lá esteve para poder... Claro.
para poder partilhar. Ruben, força! Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que isso acontece muito porque, imagina, uma coisa é eu estar agora no São João da Serra e acabamos por ser pouquinhos atletas e eu acabo, se calhar, por me sobressair um bocadinho, não é? Enquanto que no Sporting eu sou só mais uma e muitas vezes a experiência acaba por não ser tão positiva precisamente por causa disso, porque são tantos atletas e tão bons atletas que acaba por ser difícil, se calhar, aproveitar ao máximo esta experiência. Ok. Olha, eu ia-te perguntar um bocadinho desde tenra idade, pelo que agora estamos a perceber, que praticas atletismo, tu tiveste sempre que saber lidar muito bem, conciliar a vida pessoal, não é? A vida familiar, amigos e tudo mais, com o praticar do atletismo e com o avançar da idade, certamente também que o atletismo cada vez mais te rouba tempo, porque também é preciso treinar mais tempo, por vezes ou não sei, porque também ainda não nos disseste, bidiários e até, e isso vai-te roubando bastante tempo e é preciso saber conciliar tudo isto. E depois ainda metemos aqui a cláusula adicional que é a universidade. Queres falar-nos um pouco disso? Sim, de facto é uma verdadeira aventura conseguir conciliar as duas coisas. Até um determinado ponto, tal como disseste, acaba por ser fácil esta conciliação. Só que depois acabas por chegar a um ponto que o treino de facto tem que aumentar, o número de aulas se calhar aumenta também, mas o teu dia continua a ter 24 horas e acaba por ser um bocadinho difícil essa conciliação. Neste caso, pronto, eu estou no 4º ano da licenciatura, neste momento estou em contexto de estágio, não é? Em adaptação à vida profissional. E é um desafio ainda maior, porque no fundo eu já estou praticamente a exercer a minha futura profissão, só que para além de estar a exercer essa profissão, depois também tens os trabalhos para a faculdade e tens os treinos e tens, ou seja, imagina, eu muitas vezes tenho turnos de 14 horas, por exemplo, para fazer e tenho que me levantar às 5:30 da manhã para ir treinar, porque não tenho hipótese de fazer treino noutro horário. E agora imagina o que é uma rapariga de 21 anos a treinar às 5:30 da manhã, acaba por ser assim um bocadinho estranho e como deves imaginar, pronto, a maior parte das pessoas que sabem disto acabam por me achar um bocadinho maluca e eu dou-lhes toda a razão, não é? Acaba por ser assim um bocadinho estranho, mas lá está, cá em Portugal é esta a nossa realidade. E é a única forma de conseguir esta conciliação. Nós na semana passada também já tivemos aqui um pouco o testemunho da outra Sara, porque decidimos trazer duas Saras ao canal 2 semanas seguidas. A Sara Moreira, a semana passada, também nos falou um pouco disso, da realidade do atletismo em Portugal. E até foi um tema bastante discutido pós-live pelos nossos visualizadores da página e seguidores, que nos têm comentado sobre isso, da vida no atletismo, ou seja, viver com o atletismo em Portugal. E acredito que os teus amigos na faculdade te achem por vezes um pouco estranha ou não consigam compreender o facto de tu te levantares tão cedo para ir treinar. Mas percebo perfeitamente, porque tendo um turno de 14 horas, tu tens que arranjar tempo para treinar. E por vezes o descanso vai sofrer um bocado com isso. Mas certamente a tua paixão pelo atletismo também é grande e faz com que tenhas esses sacrifícios e nota-se, pelo menos está a dar frutos esses sacrifícios e ainda bem. Olha, gostava de perguntar como é que foi a esta época de pandemia, de Covid, não só porque a enfermagem é uma das áreas que está na frente e tu certamente estavas em estágio ou iniciaste o estágio durante a pandemia, se é que não tiveste que entrar mais cedo em estágio por causa disto tudo, da necessidade de enfermeiros em Portugal, tiveste que lidar com isso estando nos hospitais, mas também levaste com isso no atletismo, por não havendo provas e em termos de adaptar os teus treinos e tudo mais. Fala-nos um pouco sobre isso. Pronto, então vamos primeiro à enfermagem.
Pronto, inicialmente a pandemia trouxe também consequências para pronto, o desenvolvimento do curso, porque tivemos que suspender os estágios, as instituições não permitiam a nossa presença, e por isso tivemos que suspender, embora continuássemos, porque nós temos sempre uma parte prática, que é o estágio, e temos a parte teórica também. No início do confinamento continuámos de facto com a parte teórica, e tivemos que deixar a parte prática um bocadinho de lado. Posterior, assim, mais para o fim do primeiro confinamento, voltámos então a ensino clínico, aí sim batemos de frente com a realidade, não é? Passámos a estar na linha da frente. Era ter os pais preocupados em casa porque estavas na linha da frente, não se sabia ainda grande coisa acerca do vírus, nem nada do género. Tive também a oportunidade de estar na RS Norte a fazer, a contactar os contactos de alto risco, a tratar dos isolamentos, essas coisas. Tive que lidar com a frustração das pessoas, porque é óbvio que toda a gente já estava um bocadinho saturada de ouvir falar de Covid-19 e depois ter alguém a ligar-te a dizer que tens que ficar em casa porque estiveste com alguém com Covid-19, claro que é uma coisa assim dura de ouvir, não é? Porque toda a gente quer voltar à normalidade o mais rápido possível. Neste momento esta continua a ser a nossa realidade, ou seja, estamos todos a aprender a lidar com isto, mas acho que as pessoas vão percebendo a nossa parte. A pandemia serviu também para eu própria perceber que de facto estou na área certa, que é mesmo isto que quero fazer. Por isso, pronto, de certa forma foi bom para mim. Relativamente ao atletismo, pronto, tive que fazer férias mais cedo porque não havia perspectivas de competição, não sabíamos quando é que iriam voltar as competições, fiz férias mais cedo, mas tentei manter sempre o foco, sabia qual era o objetivo, sabia para o que queria trabalhar e por isso acabou por ser mais fácil. Pronto, o manter motivada. Também tenho a sorte de ter pessoas incríveis na minha vida que ajudam a que esta motivação não diminua, independentemente das adversidades que vão aparecendo. Por isso, pronto, a pandemia de facto, pronto, trouxe muitas coisas negativas, mas também trouxe muitas coisas positivas, porque se calhar pude trabalhar outras coisas no treino que não podia trabalhar em tempo normal, porque tinha mais tempo livre, porque pronto, não tinha que dedicar tanto tempo se calhar à faculdade, porque estava a fazer só a parte teórica, por isso acabou por trazer também muita coisa positiva. Pontos, não sei se tens alguma pergunta ainda relativa a isto. Sim, eu se calhar até eu precisava fazer uma pergunta até um bocadinho mais atrás, mas também para não quebrar muito o ritmo, que foi quando mencionaste, Sara, a questão das 14 horas de turno e ter de treinar às 5 horas e meia. Bem, a questão é, explica-me, pronto, porque é incrível, não quero estar aqui também a dramatizar muita coisa, mas é assim, é incrível como é que se consegue treinar às 5 e meia da manhã com tudo o que envolve, toda a envolvência, e depois ainda ter energia para trabalhar 14 horas, e depois o descanso, com certeza que já não é o melhor para o treino a seguir, e nós sabemos que tu deves treinar ou diariamente ou praticamente diariamente, portanto, como é que... Eu não sei como é que é de fazer a pergunta, eu tenho a pergunta preparada, mas eu não sei bem como é que é de fazer a pergunta. O que é que tu... Se tu me pudesses dizer em uma ou duas palavras, em que é que tu pensas para ir buscar energias para isto? Ou seja, tu deves seguir um foco específico, deves ter algo que te faz... Porque assim, ok, tu gostas do atletismo, tu já vi que também gostas da tua área profissional, em que estás a formar. Minha questão é, o que é que te faz ter esta força para depois, ainda por cima, numa altura de pandemia, isto relaciona-se tudo, uma altura de pandemia, onde foste colocada à prova, tu e imensas pessoas da tua área, e ainda assim, de repente, retomam as provas e as melhorias foram... Aliás, eu do que vi, era prova atrás de prova, sempre a melhorar. Inclusive, chegámos a fazer uma prova, eu acho que foi em janeiro, em Braga, numa quarta-feira à noite,
olha, eu fui lá nesse dia fazer o teu recorde pessoal aos 3.000, 9,36. Portanto, e eu vi, acho que também foste e pegaste na prova, ias sozinha, pronto, foste, pronto, também acaba por ser um bocadinho, quando já se faz boas marcas, acaba por não se ter companhia e isso também prejudica. Mas o que é que, resume assim, o que é que há na tua vida, não sei, que te faz ter energia para isto tudo? Porque, de facto, desculpa, não é uma coisa, eu não sei se conseguia, sou sincero. Eu gosto muito de correr, eu gosto muito de atletismo, mas eu não sei se conseguia desta forma. É assim, eu acho que no meu caso é por ser demasiado perfeccionista. Eu quando me dedico a uma coisa, ou é 101% ou não é. Por isso, fazer menos do que aquilo que faço para mim é inaceitável, porque de facto, lá está, eu quero ser uma boa profissional, mas quero ser também uma boa atleta, ou seja, tenho que fazer aquilo que me é possível neste momento, aquilo que me é possível e aquilo que é necessário é ir treinar a essa hora e fazer esses turnos. Mas eu acho que o grande segredo acaba por ser uma equipa imensa que está por trás do treino, dos resultados, que é o meu treinador, o meu grupo de treino, a minha família, que de facto acabam por me dar um apoio excepcional. Eu acho que o segredo é mesmo esse. Isso é muito fácil tu manteres-te motivado e trabalhares para esses resultados quando tens uma equipa extraordinária por trás. Eu normalmente digo que cada resultado meu não é resultado só do meu trabalho, é resultado de uma equipa enorme que ninguém tem noção e que muitas vezes acaba por ficar assim mais escondida, mas de facto a realidade é essa, não existe segredo para além desse. Deixa-me, Ruben, não sei se queres perguntar alguma coisa, mas deixa-me só contra-atacar, perdoa-me agora a brincadeira, porque tu acabas por mencionar aquilo onde eu queria chegar. Eu queria perguntar qual era o papel da família, mas deixei cair essa pergunta, porque percebi logo que a tua família te iria sempre apoiar, dado o histórico, claro. Mas se calhar, eu agora vou-te fazer a pergunta de outra forma, que eu quero aqui evidenciar isso. Eu e o Ruben gostamos muito de evidenciar o papel dos treinadores, dos grupos de treino, porque acho que é fundamental. Deixa-me fazer-te a pergunta desta forma. Se tu treinasses sozinha, independentemente de, claro, com o apoio de um treinador, como deve ser, mas se treinasses sozinha, sem o apoio de um grupo de treino que já aqui mencionaste e que tens, era igual para ti? Ou Não. fazia toda a diferença? Pronto, não era, não? Fazia toda a diferença, sem dúvida, porque lá está, o meu grupo de treino é como se fosse a minha segunda família, se calhar até passo mais tempo com eles do que com a minha própria família. E eles então têm um papel mesmo muito importante e acabam por me dar um apoio incrível, porque muitas vezes até adaptam horários de treino para eu não treinar sozinha. Por isso é que digo que os meus resultados não são meus, são nossos, acabam por ser nossos. Olha, e falas aí das pessoas que por vezes estão por trás e que nem sempre pronto, em que nem sempre é falado. Já temos aqui algumas pessoas também a comentar a nossa live, a dar-te apoio. Aqui a Susana a dizer-te orgulho em ti, Sarinha. Orgulho em ter na minha humilde equipa. O Delfim a dizer estão perante um ser humano incrível. O Orlando a dizer és grande, fininha. E o Delfim a dizer, a Susana a dizer que o Delfim é um Mr. Babado. Olha, continuando só nesta leva de ler os comentários, e eu tinha que deixar esta aponta, o Joaquim Martins, que já é um recorrente visualizador das nossas lives, ele diz, só alguns vão entender, mas já cá estou. Ele refere-se porque ele é o organizador de uma das provas que vai acontecer amanhã, é uma prova que vai acontecer no Luso, um trail. E eu falei com ele hoje e eu disse, então hoje vou ter menos um visualizador na minha live. E ele assim, não, eu espero que às 9 já esteja despachado porque eu não vou perder. E é verdade, ele chegou e está aqui connosco e um obrigado para ele. Obrigado também a todas as pessoas que nos estão a acompanhar lá em casa, àqueles que são recorrentes e àqueles que também nos estão a ver pela primeira vez, a todos aqueles que têm seguido as nossas redes sociais, têm acompanhado o nosso trabalho e que estão aqui também hoje a dar algum apoio à Sara.
O Joaquim também dizia aqui que, por vezes, valem mais ser uma grande atleta num clube mais pequeno que ser mais um num grande. E eu pelo menos, também sou da mesma opinião. Tu tens, para te sentires bem num clube, tu essencialmente tens de te sentir útil para o clube e não queres ser simplesmente mais um num clube onde não vais passar a ser mais um ou uma segunda linha, uma linha de reserva. E eu pelo menos sinto isso. Prefiro estar num clube onde traga alguma coisa ao clube, à equipa. E depois deixar aqui, só para finalizar esta ronda primeira de comentários, deixar aqui a pergunta do Ricardo, ele também já é um visualizador assíduo das nossas lives. Até podem fazer a pergunta de outra forma: quais as estratégias que usas para conseguires recuperar em condições de treino para treino? Isto referente àquelas 14 horas e tu treinares bastante cedo por vezes. É assim, por vezes eu admito que é um bocadinho difícil, não é? Porque para conseguir estar a 101% nas duas vertentes da minha vida, aquilo que acabo por descurar é precisamente o descanso, a recuperação. Mas o meu treinador faz muito bem essa gestão, ou seja, ajuda-me. Ele costuma dizer uma frase, sei lá, ele diz-me isto quase todas as semanas, que é: o teu treino é feito a lápis. Ou seja, ele vai adaptando o meu treino de acordo com as sensações que eu vou tendo, de acordo com os turnos que vou tendo, e ajuda-me muito nessa gestão. Em termos de recuperação, a única coisa que eu consigo fazer é aproveitar todo o tempo livre para me abstrair um bocadinho de tudo e para, se calhar, dormir aquela sesta, porque 45 minutos, se calhar, são o suficiente para recuperar para aquele treino. Acaba por ser muito isso. Como eu disse, o dia tem 24 horas, infelizmente não dá para aumentar, por isso, obviamente, há alguma das vertentes, não é? Acaba por ser prejudicada, não é? Neste caso é o descanso. Espero que no futuro consiga, pronto, melhorar esse aspecto, porque sei que é imprescindível e essencial, não é? Para continuar os bons resultados. Estavas aqui a falar no teu treinador. Sinto que no vosso caso é uma relação próxima entre atleta e treinador, e isso tem-te feito bem pelos resultados que tens apresentado, e certamente essa relação de proximidade, não sei explicar muito bem aquilo que eu quero dizer, mas sentes também que esta relação de proximidade te tem feito evoluir muito mais facilmente do que, por exemplo, um treinador que apenas te passasse o treino e quisesse saber os resultados no fim. Tal como tu aí dizes, os teus treinos são feitos a lápis. Ele vai adaptando também àquilo que o atleta sente, e não é só dizer: olha, hoje tens 10 vezes 400. Não, ele quer mesmo, pelo menos pelo aquilo que deste a entender, ele quer mesmo perceber se é isso que te vai fazer bem nesse dia ou não. Sim, eu nesse aspecto sempre tive muita sorte, sempre tive profissionais excelentes a trabalhar comigo. Não poderia deixar passar sem falar do Carlos Mendes, não é? Que acabou por ser uma pessoa muito importante na minha vida, foi meu treinador antes do Delfim, mas de facto, sim, o Delfim tem sido um apoio fundamental, não é? Porque lá está, gera, entre aspas, a minha vida desportiva da melhor forma. Acho que às vezes até acho que ele me conhece um bocadinho melhor do que eu própria, porque ele basta ver-me correr, ele sabe como é que eu estou, eu não preciso dizer nada, e nós precisamos de ter essa confiança e de sentir, de sentir que o nosso treinador que realmente nos conhece e que sabe onde melhorar, o que fazer. Por isso, sim, toda a gente sabe que o Delfim é como se fosse da família. A minha própria família considera-o como um membro da minha família, por isso, sem dúvida, acaba por ser uma relação muito benéfica, não é? Deixa-me só aqui um apontamento, porque eu há bocado agradeci às pessoas que nos estão a ver lá em casa, mas tento aqui hoje, também cabe-me
a missão de agradecer a todos os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente, e mesmo aqueles que não estiveram na linha da frente, aqueles que estiveram na segunda e na terceira linha, não só os profissionais de saúde, mas todos aqueles que tiveram que lidar diretamente com esta pandemia, de uma forma ou de outra, agradecer-lhes do fundo do meu coração o seu empenho e a sua dedicação em prol dos outros. Continuando um pouco no seguimento da nossa conversa, se calhar passávamos aqui aos teus feitos recentes. Não por uma ordem cronológica, porque eu também não a sei exatamente e também não quero dizer algo que não seja correto, mas falando aqui um pouco de um dos recentes feitos, penso que já feito em 2021, o teu recorde universitário de 3.000 metros em pista coberta. Sim, já foi realizado em 2021. Pronto, tal como estávamos a falar inicialmente, sim, foi um recorde nacional, mas sim, quero mais e sei que dá para mais. Tal como eu disse, sou um bocadinho exigente demais comigo própria e sei que dá para melhorar. O João até estava a dizer que em termos de comparação, se compararmos a marca dos 3.000 com a marca dos 10.000, acaba por haver aqui uma discrepância. Mas sim, foi recorde nacional, o meu nome, pronto, acaba por ficar na lista, na história. Por isso, obviamente, é um motivo de orgulho, não é? Foi algo que não estava planeado, eu nem sequer estava para ir fazer os campeonatos universitários, mas pronto, acabou por acontecer. Pronto, correu bem, acabei por ficar com um novo recorde nacional, o antigo recorde nacional era da Ercília Machado, por isso, pronto, não tenho assim grande coisa a dizer acerca dessa marca, porque de facto era algo que eu queria mais, mas lá está, também estávamos a falar disso, que às vezes correr sozinha acaba por não conseguir, acabas por não conseguir chegar à marca que pretendes e pronto, nesse campeonato eu fiz cerca de 1 quilómetro sozinha, mais coisa, menos coisa, e é óbvio que acaba por ser difícil melhorar, não é? Tendo alguém contigo é sempre mais fácil em termos de competição e em termos de chegar a grandes marcas, e acabas por sentir mais dificuldade correndo sozinho. Aqui a tua distância, pelo menos pelos resultados que pesquisei, a tua distância atualmente é os 3.000 metros, a tua distância, como é que eu ia dizer? Aquela que te adaptas melhor neste momento. Os 3.000 metros? É por isso, sim. É assim, na pista coberta sim, sem dúvida, porque 1.500 não, nem 800. Claro. Mas é assim, neste momento a distância a qual me dedico, ou que pronto, tem merecido mais a minha atenção, são de facto os 10.000. Pronto, que é a distância para a qual consegui os mínimos para o Campeonato da Europa. Não avances ainda no alinhamento, vamos com calma. Não é para avançar, é para pegar nisto, mas podes falar, sim, força. Pronto, sendo que é os 10.000, sentes que não é um pouco, se calhar não, se calhar é só a minha visão, mas não é um pouco cedo ainda para os 10.000 e ainda podes ter bastante a dar, sendo que normalmente quando se é mais jovem tem-se mais velocidade e em distâncias mais curtas não terias ainda mais para dar, ou não é uma coisa que metas completamente de parte e apenas te estás a dedicar aos 10.000, mas que no futuro ainda vens para as distâncias mais curtas? A minha preparação para os 10.000 acaba por incluir distâncias mais curtas, ou seja, eu faço provas desde os 800 até aos 10.000. Claro que se calhar não tenho a facilidade de correr 800 e 1.500 com a facilidade que tenho para correr 5.000 e 10.000, mas pronto, neste momento acabo por me dedicar de facto a uma distância um bocadinho mais longa,
mas isto vem já de jovem, ou seja, eu era iniciada e só pedi ao meu treinador para fazer 3.000, eu só queria fazer 3.000. Contei os dias até chegar ao novo escalão para fazer essa distância. Acaba por ser, pronto, uma característica minha, que, pronto, todos os treinadores com os quais trabalhei acabam por se aperceber disso. De facto, seria benéfico e é benéfico fazer distâncias mais curtas, mas de facto, em termos de, pronto, por exemplo, neste caso, internacionalizações, etc., sabemos que distâncias mais curtas é um bocadinho mais complicado, embora, por exemplo, os 5.000 acabam por não ser uma distância que está assim, pronto, muito posta de parte. É algo que temos trabalhado e que vamos continuar a trabalhar para obviamente, mais tarde melhorar ainda mais nos 10.000 metros. Pontos, ias para dizer alguma coisa? Sim, eu ia pegar um bocadinho naquilo que tu pegaste, não dessa forma, mas eu iria também chegar a esse ponto. Mas pronto, já que questionaste, atenção, as perguntas que nós te fazemos neste aspecto, claro, são curiosidades nossas, mas temos a certeza absoluta que o teu treinador encarrega-se devidamente disso, não é? Eu não conheço pessoalmente o teu treinador, mas conheço de ouvir falar e sei que é um excelente treinador. Essas coisas sabem-se mesmo não conhecendo as pessoas. Mas aqui a questão que eu vou colocar é, ok, claro que acredito que seja importante fazer as provas mais curtas, aqui só em tom de brincadeira, se me permites, pronto, olha, lá saiu a qualificação para os europeus nos 10.000, lá tens que ir, né? Pronto. mas aqui a questão é, vês-te a continuar os 10.000 muito tempo, estás tentada, e isto tu, sabendo de antemão que o teu treinador se encarregará disso, mas tu vês-te a testar uma distância um bocadinho maior? Estás curiosa para ver, por exemplo, quanto é que tu podes fazer numa meia maratona e numa maratona? Visto que a tua marca aos 10 já é tão fixe, não é? Ou tu própria não queres, ou não queres já, ou nunca vais querer? Claro que o nunca aqui é relativo, mas eu gostava de ter a tua opinião, só a tua. O que o teu treinador depois pensa, que é o que interessa, atenção, mas isso, pronto, fica com vocês. Mas a tua opinião pessoal, gostavas de experimentar a maratona? Já? Achas que é cedo? Não gostavas? Como é que é? Espera. Antes ainda da Sara dizer, só queria dizer, e estou mesmo ansioso por saber a resposta dela em relação a isto, porque eu também desde cedo tive a curiosidade em fazer as distâncias mais longas e arrisquei nesse patamar numa certa altura. Por isso também estou entusiasmado em saber esta resposta da Sara. Força. Então é assim, curiosidade muita. Maratona não, só daqui a, sei lá, 8 anos. 7, 8 anos, mas meia maratona sim, quero muito experimentar e sei que, pronto, existe a probabilidade de vir a conseguir também ter assim uma boa marca nessa distância. Mas sei que para conseguir ter essa boa marca, primeiro tenho que trabalhar os 10.000 metros e isso na minha cabeça está muito ciente. Por isso, para já, trabalhar os 10.000 metros e depois, daqui a um anito, talvez, começar se calhar a passar um bocadinho para a meia maratona. Mas curiosidade imensa, por mim era já. Queria deixar só aqui o Delfim Conceição, que temos aqui, certamente será o teu treinador. Sim. Pronto. Existe uma coisa que consegue acalmar e parar a Sara: barreiras. Estamos curiosos em saber a que é que se refere este comentário. Pois, é assim, eu com o meu anterior treinador nunca tinha feito técnica de barreiras na minha vida. Até que começo a treinar com o Delfim e ele põe barreiras à frente. E eu só me virei para ele e disse assim, mas acha que eu vou passar isto? Eu quando comecei a treinar com o Delfim, ele, como é que é dizer? Ele exigiu coisas de mim que nunca me tinham sido exigidas. Ou seja, pôs-me um bocadinho à prova. E então eu passava os meus treinos todos a dizer, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não consigo. Hoje é o dia que já não fico com os joelhos negros quando faço barreiras, no entanto, acaba por não ser, pronto, não temos uma relação muito fixe, não.
Pontos, não sei se queres dizer alguma coisa. Quero deixar aqui esta pergunta. 3.000 obstáculos, não é para testar? Não, Não? não, Ok. não, sem dúvida, não. Embora, quando eu era mais nova, pedi muitas vezes ao meu treinador, ao Carlos Mendes, para fazer obstáculos, para experimentar, sabes? Mas o meu treinador também disse que não era muito boa ideia, tendo em conta o meu estilo de corrida, e pronto, acabou por não ser. Neste momento, ainda bem que ele nunca me deixou fazer obstáculos. Ok. Ia só Ruben, força. deixar um recado lá para casa, que é, podem continuar a comentar a nossa live, vão deixando as perguntas aqui para a Sara. Mais à frente vamos continuar com mais uma ronda de comentários, por isso não se preocupem, os vossos comentários vão ser lidos, vão ser trazidos aqui para a Sara. A Sara também está a lê-los mal vocês o escrevem, por isso estejam à vontade para deixarem o apoio à Sara. Pontos, segue com o alinhamento, que eu estou aqui a preparar uma coisa. Está bem. Tu és o rapaz das surpresas, pronto. Não, eu tenho que. Vou seguir, mas vou seguir com calma, porque há aqui questões que eu também quero continuar a saber, ou pelo menos a questionar, claro. Relativamente aos mínimos que tu atingiste os mínimos para os campeonatos europeus sub-23, não estou a dizer asneira? Não. Ok. Numa cidade fantástica, também não estou a dizer asneira, foi em Coimbra, né? Criaste uma pista que foi o dia da sua inauguração e nada melhor, não é? Tivemos muitas boas marcas aos 10.000, também nos masculinos, mas também nos femininos. A tua foi muito boa. Explica-me como é que se. E eu agora falhou-me a cábula, mas já tinhas feito 10.000 em dezembro, noutros campeonatos que houve, e fizeste, recorda-me, 35 e tal? 35-19. E aí já fiz mínimos para o Campeonato da Europa. Já era marca de qualificação. Foi aí, ok. Mas explica-me então como é que se consegue fazer assim, dos 35-19, baixar para um sub-34 e... Porque assim, pode ser uma pergunta assim um bocado com não muito conteúdo, mas eu tenho curiosidade, o que é que tu pensaste, o que é que te fez pensar que num espaço de 3, 4 meses podias fazer isso? Porque se calhar até podias ter pensado, ainda por cima já tenho os mínimos, vou agora também descansar um bocado. Não, tu chegaste à prova, não começaste à maluca, entre aspas, que deu para reparar, começaste aliás, à maluca, entre aspas, começou apenas a que ganhou. Mas houve, acho que, uma ou duas atletas que tentaram acompanhar e depois ficaram para trás. O que é que tu pensaste nessa altura? Acreditaste que era para fazer sub-34? É que sub-34, com 21 anos, pronto, o meu conhecimento de atletismo não é um conhecimento aprofundado, não é? Mas é fantástico. O que é que tu pensaste? Tu deves ter das melhores marcas atualmente, no teu escalão, não é? Sim, é assim, a minha marca é a 8ª melhor de sempre, sub-23. E já não se baixava a barreira dos 34 já há alguns anos, de facto. O segredo foi não pensar, porque literalmente, porque eu fui para a prova. Primeiro, eu nem estava para ir competir. Nós tivemos a competição 15 dias antes da competição. E eu virei para o Delfim e disse assim: eu não quero ir competir porque eu não me sinto preparada para ir fazer 10.000 metros. Eu estava numa espécie de pré-época, para a época de verão, e fui muito sincera com ele e disse que não queria ir competir. E ele disse: ok, não queres ir competir? Pronto, não vais. Só que depois estás a ver aquela psicologia invertida e tal, e pronto, eu acabei por dizer: ok, eu vou e pronto, vamos ver no que dá. O objetivo era correr para 35.00. Eu sou muito picuinhas e sempre que vou fazer 10.000 metros faço uma tabela com as passagens. E nesse dia fiz uma tabela com passagens para 35.00 para o Delfim a cada volta me dizer: ok, vais dentro do estipulado, ou ok, vais fora, tens que acelerar ou abrandar, pronto. 35.00. Eu comecei a correr e senti-me bem, mas eu nem tinha noção para o que é que ia correr. Primeiro porque eu não olho para o relógio durante a competição. Eu só ia ouvindo o Delfim em mal durante a competição, e ele só me dizia: vai bom, Sara, vai bom.
Quando eu cheguei ao fim da competição, o Delphi foi próprio a dizer-me que até às 10 voltas de prova ele pensou que eu não ia conseguir aguentar aquele ritmo. Ou seja, foi uma coisa muito natural. Eu não pensei em marcas, nem sequer estava muito preocupada com isso. Só que acabei por chegar lá e as coisas acabaram por sair. Senti-me bem, apesar de, como já disse, estar em pré-época para a época de verão. Acabei por ir competir com um bocadinho de carga. Pronto, mas consegui. Depois, assim, a meio da prova também, a meio da prova não, durante a prova toda, tive ajuda não combinada da Joana Ferreira, acabou por ser uma excelente leve sem querer. E pronto, foi aproveitar o ritmo e ouvir o corpo, sentir o que ele me estava a dizer, e pronto, acabou por ser isso. Mas, porque assim, eu não queria baixar muito a marca, porque eu em dezembro fiz 35,19, a minha marca anterior era 35,09. Ou seja, já tinha dado aqui um passo muito grande relativamente ao meu recorde pessoal. Nunca na vida imaginei em abril, ainda por cima em abril, dar outro salto tão grande, e nem sequer imaginei baixar os 34 minutos, não é? Depois, no fim da prova, vim a saber que durante essa semana tive um colega de treino que se virou para o meu treinador e disse: a Sara vai baixar os 34 minutos. E acho que o se virou para ele e disse assim: não, ainda é muito cedo, não vai baixar já. E de facto, pronto, aconteceu. Acho que, pronto, o Hugo Daniel Santos, neste caso, teve uma visão, não é? Felizmente foram vários fatores que se alinharam nesse dia e que fizeste e que brilhaste mais um pouco. Pontos, queria só comentar aqui uma coisa que era a nossa convidada faz um pouco aquilo que tu fazes também nas provas de 10.000, aquelas tabelazinhas. Tu não fazes a tabela fisicamente porque és um homem das matemáticas e que não precisas de nada disso, apenas dizes o tempo a que queres as passagens e alguém te vai dizendo a cada volta os tempos de passagem, mesmo que não sejam realidade, não é? Mas isso são outras conversas. Sim, porque eu não lhe podia dizer que ele estava a quebrar um bocadinho numa prova de 10.000, um segundo, não era nada por aí além, porque eu sabia que ele ia começar a pensar... ia começar a pensar em desmotivar. Mas o ponto também é um bocadinho como tu, Sara, que é, e ele melhor do que eu também pode falar sobre isso, que é, também define muito bem o objetivo antes da prova e depois gosta de ir fazendo contas a meio da corrida, a ver se as passagens estão bem. Pontos, comenta aí. Mas atenção, eu para além de fazer a tabela, eu obrigo a que alguém registre a que marca eu passei a X volta. Eu tenho o registro completo das provas de 10.000 que faço. Para quê? Para a próxima competição não sei, é aqui que tenho que melhorar. Estão a perceber? Pinguinhas a este ponto. Ruben, estás a ver o teu próximo trabalho. É assim, o Ruben gosta de se meter comigo normalmente. De facto, a única coisa que eu e a Sara temos em comum são os cálculos, porque infelizmente para mim são só os cálculos. Pronto, mas ainda bem para ela e eu fico muito contente por ela. A questão é, só agora um breve à parte, que eu não gosto muito de fazer isto porque a nossa convidada é a prioridade. Mas já que o Ruben falou, uma curiosidade, eu quando fui fazer 10.000, eu também queria tentar o sub-34. Aliás, desculpa, tu não querias e conseguiste. Pronto. Eu queria e não consegui, e então eu combinei com o Ruben os tempos de passagem, e então ele estava aos 200 metros e eu não olhava para o relógio, e sempre que passava aos 200 olhava para ele, à espera que ele me dissesse. E ele começou a demorar a dizer. Era 1,22, 82 por volta. E ele, 80, 81, 81, 82, chegou uma altura que ele dizia 82. E eu topei, não é 82. Estás-me a enganar. Não estás a dizer verdade para eu não desmotivar. Eu comecei a pensar isto. E desmotivei à mesma. Ele tentou, e muito bem, mas eu desmotivei porque percebi que ele não estava a dizer a verdade. Portanto, é complicado. Aos 10.000, eu acho que
É demais, são 25 voltas. Diz-me o que é que te passa pela cabeça em 25 voltas. Eu fiz a minha e ao quilómetro 7, eu juro-te, eu se pudesse, eu só não parei por vergonha. Mas por orgulho, porque estou aqui, tenho que ir até ao fim, mas custou-me tanto. O que é que te passa pela cabeça, visto que não olhas para o relógio, não é? Focas-te no atleta da frente, quando há atleta à frente, pronto. Mas o que é que tu pensas durante 25 voltas? É que pode ser que ajude. É assim, eu não pensei em nada muito específico. É assim, eu também não sou propriamente experiente na distância de 10 mil metros, porque eu acho que só terminei a prova 4 vezes, que foi apuramento para o Campeonato da Europa há 2 anos, Campeonato da Europa e a prova que fiz em dezembro, os Campeonatos de Portugal e agora em abril também, ou seja, foram só 4 vezes. A primeira vez que eu fiz 10 mil metros, eu pensei também em encostar aos 7 km. Porquê? Eu comecei a contar as voltas a partir da 10ª volta, ou seja, eu entrei ali num sofrimento tão grande por nunca ter feito aquilo, e por isso é que eu continuo a dizer e continuo a achar que os 10 mil metros, para além de uma prova exigente a nível físico, obviamente a nível psicológico é muito mais exigente, porque são de facto 25 voltas e tu vais ali sem saber muito bem no que pensar. Pronto, agora em abril, o meu pensamento era, ok, não posso, a Joana não pode deixar para trás, a Joana não pode deixar para trás, a Joana não pode deixar para trás. Porque lá está, eu não tenho noção, não tinha noção sequer do ritmo que ia a correr, ou seja, não podia focar no relógio nem em nada que se parecesse. Também não podia olhar para o placar das voltas, porque senão ia custar ainda mais. Por isso, o meu era tentar ir o máximo de tempo acompanhada, não é? E depois, aos 5, tal como disseste, nós começámos a prova um bocadinho mais resguardadas, mais lentas. Aos 5 km começámos a colar outra vez ao grupo da frente. E foi quando nós, eu acho que a Joana pensou a mesma coisa, que foi, ok, agora vamos aguentar-nos aqui o máximo de tempo possível. E pronto, é isso. Não existe um pensamento, não é? Pelo menos eu não tenho nenhum pensamento durante a prova. Eu gosto de ir só... Simplesmente, tipo, quando eu estou a correr, sou eu e o Tartar. Não existe mais nada. Praticamente mais nada. Se calhar esse é o segredo. Não pensar em mais nada, não é? Não pensar. Em vez de pensar, é não pensar. Sim. De facto. Ora, deixa-me continuar a aproveitar que o Ruben está distraído, senão ele depois rouba-me as perguntas. Campeonatos da Europa de Sub-23. Objetivos. Atenção. Tê-los, eu sei que tens, de certeza absoluta. Podes não os querer dizer e eu respeito, mas eu não podia deixar de perguntar. Pronto, sinceramente ainda não pensei muito nisso, porque ainda faltam 2 meses. Eu agora quero focar-me na preparação, fazer a preparação o melhor que conseguir. Mas obviamente que pronto, acabo por estar um bocadinho limitada relativamente às pessoas com quem vou competir em julho, porque as oportunidades que elas têm, as mesmas oportunidades que eu tenho, o tempo que elas dedicam ao treino também não é o mesmo tempo que eu dedico ao meu treino. Mas obviamente o grande objetivo é chegar a julho e ter mais um recorde pessoal, não é? A partir daí, tudo o que vier é bem-vindo. Mas basicamente é isso. Não existe assim aspirações, assim grandes aspirações, porque eu gosto de ter os pés bem assentos na terra, e sei que pronto, no dia só no dia que se verá, não vale a pena estar aqui a fazer previsões, porque cada dia é um dia e posso chegar àquele dia e estar muito bem ou chegar àquele dia e estar muito mal. E não me quero desiludir nem nada do género, por isso prefiro focar-me na preparação e depois na altura aí sim penso nisso. Sim, mas achas possível, num bom dia, de, por exemplo, conseguires uma medalha? E assim, acho muito difícil. Não é impossível, porque eu gosto de acreditar que não existem impossíveis. Agora, que é difícil e precisamente por aquilo que eu disse, porque é assim, nós sabemos que no estrangeiro geralmente elas têm a oportunidade de conseguir melhor esta conciliação entre vida académica e vida desportiva, que são coisas que nós cá não conseguimos. Mas lá está, não é impossível, mas é muito difícil, sim.
Sim, sim, e atenção, já vamos fazer aqui uma ronda dos comentários, vou só aqui aldrabar. Está a Susana Vilela a dizer: tenho a certeza que vais chegar lá e fazer sempre o teu melhor. Eu conheci a Sara presencialmente, se é que podemos dizer presencialmente onlinemente, hoje, não é? Mas pelo que ela está a passar, eu também tenho a certeza que ela vai fazer o seu melhor, e também tenho a certeza que o seu melhor num bom dia e depois de uma boa preparação, pode, sim senhora, dar uma coisa muito, muito interessante. Aqui a questão é, e eu gostei dessa abordagem, antes da preparação, se calhar não vale a pena colocar objetivos, porque não se sabe, não é? Se não sabemos se aguentas a preparação, se não aguentas, se até vais preparar-te melhor ou não. Pronto. Ruben, eu sei, diz. Não sei se sabes, mas vou falhar com uma promessa que fiz à Sara. Não foi bem uma promessa, foi algo que eu disse no início da nossa conversa, antes mesmo ainda de entrarmos em direto, mas devido às circunstâncias que foram acontecendo ao longo do direto, vamos ter aqui um convidado especial para estar um pouco connosco, e que até pode falar um pouco daquilo que vocês estavam a falar. Delfim, boa noite. Boa noite, eu não ouvi o que estavam a falar. O ponto estava aqui a perguntar à Sara se por vezes colocar os objetivos muito altos, ela depois poderia não conseguir, devido à preparação, não chegar a esses objetivos. Penso que também era isso, porque eu também estava um pouco aqui a tentar falar contigo e então perdi um pouco o rumo à conversa. Não, mas desculpa, eu posso fazer um resumo rápido. Boa noite. Sim. Basicamente eu perguntei à sua atleta se ela podia ir ganhar uma medalha aos europeus. Pronto, foi assim que surgiu a pergunta. E agora faço-lhe assim também. É uma boa questão. A Sara, neste momento, eu penso que está em quarta, terceira marca da Europa, no escalão dela. Medalhas, é assim, é tão difícil um atleta em Portugal ter as condições que uma atleta que tem nos outros países. É uma diferença tão abismal que só mesmo estando dentro é que nos apercebemos o abismo desta diferença. Assim, é muito difícil a Sara chegar lá e ganhar uma medalha, óbvio que está lá, é muito difícil. Ela vai para fazer a melhor prova que conseguir, vai para tentar o recorde pessoal. Medalhas nunca se deve pedir a um atleta, especialmente a uma atleta como a Sara, que tem turnos, levanta-se cedo. Enquanto vemos as atletas que vão competir com ela, que estão 2 meses em estágio no Algarve, mais um mês de estágio em Fão Romeu, em altitude, portanto, acho que é um bocadinho injusto dizer a Sara, vais lá para ganhar uma medalha quando se está a competir com muita desigualdade, em condições totalmente desiguais. Sara, não sei o que é que tens a dizer a isto, não sei, não só pela entrada do teu treinador aqui no direto, ele que está um pouco condicionado, porque também tem outra prova agora na Maia. Estou aqui com as luzes da Maia. É isso, ele agora devia estar focado na prova do Hugo. Mas sim, basicamente a opinião do Delfim é a minha opinião, e era isso que eu estava a dizer ao João, que lá está, eu vou competir com pessoas que se dedicam ao atletismo quase a 100%, por isso tudo o que vier é bom. Não podemos estar aqui a definir grandes objetivos, a não ser o melhorar o recorde pessoal, que acho que isso é o objetivo de toda a gente. É óbvio que vou trabalhar para chegar lá e estar lá no meu melhor, mas o meu melhor pode não ser o suficiente e pronto, e temos que saber viver com isso. Delfim, não sei que palavras é que gostarias de deixar aqui à Sara. Certamente ela já as sabe, mas que poderias reforçar aqui um pouco para dizer à Sara também, para lhe deixar aqui algum incentivo, e obrigado por teres aceito o nosso convite de entrar na live. Sim, 2 minutos. É assim, o que é que eu tenho a dizer à Sara? Só para ter calma, vocês nem imaginam o que ela quer.
Portanto, eu normalmente digo que o atleta tem que querer sempre mais do que eu. Ela quer mais do que eu e mais do que 30 ou 40 treinadores juntos. Ela quer muito, muito, muito e por vezes eu tenho um bocadinho de, não é dificuldade, mas tenho que lhe meter muitos travões porque a Sara é uma pessoa que quer sempre muito, que trabalha muito e eu sei que os outros atletas também trabalham, que eu já ando nisto há 40 anos, mas a Sara tem aquele toquezinho que pode e vai, tenho a certeza absoluta de medalhas não, mas tenho a certeza absoluta que a Sara vai ser uma atleta do melhor que temos, que vamos ter e já temos em Portugal. Então eu agora vou lançar o desafio à Sara. 2 palavras para descreverem o papel do teu treinador, que está aqui connosco. 2 palavras para o descrever em termos de importância e responsabilidade no teu treino diário, principalmente nesta altura de pandemia em que os atletas tiveram aquele momento em que não sabiam bem para o que é que treinavam, não sabiam bem para... 2 palavras. Só preciso de uma, insubstituível. Ok. Impostora. Arrumou comigo. Eu vou ter que ir, tenho ali o atleta. Parabéns a vocês por este tipo de lives e de iniciativas que têm. Tenho que vos dar os parabéns. E mais uma vez, há um bocado disso em palavras, e estão perante alguém que é incrível. Não estou a dizer para ela estar aí, mas ela sabe. É uma pessoa incrível e cá estamos. Vamos estar sempre aqui juntos e vamos ver onde é que vamos chegar. Parabéns e até logo. Obrigado. E obrigado também pelo seu trabalho, porque são muitos os resultados que tem tido e que irá continuar a ter certamente. E acho que qualquer pessoa vê. Sim, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, Sara. Até logo. Boa noite. Pronto. Desculpa. Não foi, como te disse, não foi planeado, mas pelas circunstâncias que estavam a acontecer a live e por percebermos que era uma relação próxima e que o Delfim também estava aqui presente na live, decidi falar com ele diretamente e ele aceitou o nosso convite. E certamente gostaste da presença dele aqui hoje e também deixar aqui algumas palavras. E certamente deixou-te babada. Claro que sim, não é? Mas por acaso ele faz questão de me dizer isso, pronto, muitas vezes. Ou seja, lá está, se calhar muito por termos esta relação e de estarmos juntos quase todos os dias, não é? Como é óbvio. Ele acaba por ter a necessidade de me mostrar que, ok, tu estás a trabalhar bem. Por isso, pronto, é óbvio que é bom ouvir, não é? Mas acaba por ser algo que ele me vai dizendo constantemente para ajudar a entrar. Bem, eu não sei se o Ruben quer avançar. Se o Ruben quiser avançar, eu tenho que perguntar já, senão... Comentários, pode ser? É? Então ok, está bem. Comentários primeiro, certo? Ok. Força. És o homem dos comentários? Sim. Ora. Tinha aqui uma pergunta. Ok. Era do Ricardo. O Ricardo que ele que é. Não o conheço pessoalmente, mas que acompanha também um dos nossos convidados que já aqui tivemos no canal, o Paulo Pereira. Ele acompanhou muito na sua recuperação de uma lesão ou das várias lesões que ele foi tendo nos últimos tempos. E ele que certamente é um profissional na área da saúde. Deixa-te aqui também outra pergunta, que é, mas sem ser o descanso, ainda um pouco relativo à conversa que estávamos a ter há bocado, mas sem ser o descanso do sono, não é utilizada outra estratégia, como por exemplo alongamentos, massagem, nutrição, rolo miofascial, a recuperação ativa, crioterapia, etc. Pronto. Alongamentos fazem parte do treino, ou seja, o meu treino já inclui os alongamentos e nisso tento não descurar, porque já tive a minha dose de lesões
e por isso, pronto, acabo por não descurar nisso. Massagem, tenho massagem também todas as semanas, ou quase todas as semanas. Claro que há semanas que é impossível conciliar o meu horário com a fisioterapeuta, mas por acaso tenho a facilidade de conseguir até às 9 da noite ter a massagem, e tenho que agradecer à Ilsta, não é? Por isso. E sou acompanhada também por nutricionista, sim. Pronto, penso que o Ricardo também já ficou esclarecido, e mesmo as pessoas que lá estão em casa, para também perceberem que um atleta não se faz só de correr. Existe, tal como já tinhas referido, a família, o treinador, mas também existem outros profissionais que acompanham os atletas, de que forma que também possam ajudar na recuperação e na nutrição dos mesmos. Pontos, ias dizer alguma coisa? Ia só dizer mais uma coisa, que desde há cerca de 2 anos para cá, eu, lá está, formei, entre aspas, uma equipa que me permite simplesmente focar-me no treino, ou seja, tenho pessoas que gerem o meu tempo disponível, não é? Para massagens, até para material desportivo, para suplementação, para tudo, ou seja, eu limito-me a treinar. A minha equipa, e quando digo equipa são muitas vezes também a família, a própria família, acaba por gerir um bocadinho todo o resto, por isso o meu trabalho acaba por ser muito fácil, eu limito-me a treinar. Certamente não é pouco, atenção. Sim, Limitar-te a treinar é um pouco desvalorizar o trabalho que fazes. E é preciso saber treinar e treinar bem. Pontos. Certo. Eu ia só aqui, talvez o Ricardo Ferreira tivesse feito a pergunta um bocadinho para que eu acredito que ele suspeitasse, não é? Para se evidenciar que de facto há questões que por vezes nós não falamos, mas que estão ligadas, têm que estar ligadas. A questão nutricional, a questão da fisioterapia, nem que seja massagens. É um todo que não deve ser descurado, e que por vezes nós pensamos que é só correr. Aliás, a Sara acabou de dizer, é só treinar. Ela só precisa de pensar no treino, mas há muito mais por trás, e tendo a equipa certa, tendo cabeça para poder organizar uma boa equipa de confiança, aí sim torna-se mais fácil. Porque quando é só treinar, claro, só com muitas aspas, mas quando é só treinar, ainda por cima quando são séries 300, não é? Pronto, mas torna sempre mais simples. Eu não vou resistir a fazer esta pergunta. Mais uma vez, Sara, só respondes se quiseres, como é óbvio, mas tu mencionaste várias questões a nível de fisioterapia, de nutrição. A nível mental, tens algum acompanhamento de coaching mental, algo assim? Já tive, neste momento não, até porque é praticamente, muitas vezes eu nem para consultas de rotina ou para uma simples análise de rotina consigo ter tempo, quanto mais para uma consulta. Sei que é uma coisa, lá está, nós temos que estar cientes de que existem sempre coisas a melhorar, é um aspecto que posso melhorar e que sei que de futuro provavelmente é uma mais-valia, mas neste momento é praticamente impossível. Por isso, o meu treinador e muitas vezes a minha família acabam por ser os meus psicólogos pessoais, acabam por levar muito com a minha frustração. Por exemplo, eu estou deslocada, ou seja, sou de Felgueiras, mas estou a viver no Porto neste momento por causa da faculdade. E estou a viver com a minha madrinha. Muitas vezes eu digo-lhe, eu não vou conseguir entregar este trabalho até à meia-noite. Ainda ontem eu tinha que entregar um trabalho até à meia-noite. Eram 11h09, qualquer coisa do género, quando submeti o trabalho. E a minha madrinha, estás a ver? Por isso, pronto, acabo por desabafar muito com eles, e eles acabam por me ajudar um bocadinho nesse aspecto. Mas neste momento não estou a ser seguida por nenhum profissional a esse nível. Ok. Curiosidade apenas. Ruben, força. E agora também fiquei com curiosidade, antes de avançarmos com os comentários, em relação à vida académica. Claro que no último ano e meio isso levou uma volta também, por causa da pandemia, mas antes disso, havia tempo também para conciliar as saídas com amigos à noite, ou era uma coisa que tu tinhas mesmo que abdicar por causa da força
ter-se de levantar cedo para treinar e tudo mais? É assim, eu acho que nós, atletas, aprendemos a gerir de certa forma isso, ou seja, nós sabemos quando o podemos fazer. É óbvio que quando posso, ainda hoje é o dia que quando for possível, que gosto de passar tempo com os meus colegas. Mas lá está, sei quando fazer e sei até que limites. Mas claro que não dispenso a companhia deles, até porque muitos deles têm sido uma ajuda, sei lá, incrível neste processo todo. Em 2017, como eu estava a dizer no início, eu fui operada e tinha uma colega minha que eu na altura ainda estava a treinar com o Carlos Mendes, que treinava em Felgueiras e eu estava a treinar no Porto, ou seja, eu ia treinar sozinha, estava a começar do zero praticamente sozinha. E eu tinha uma colega minha que dizia, Sara, vamos treinar. E apesar de saber que não ia conseguir, treinar comigo, era ela própria que me motivava a ir treinar. Por isso, os meus amigos também acabam por ter um papel muito importante neste processo. Obrigado. Obrigado, Sara. Aposto que o Ruben não teve amigos, porque, não é? Aliás, eu estou também um bocadinho triste, porque se calhar faltaram-me esses amigos. Tipo, João, bora treinar. Não, eles diziam João, bora, mas não era treinar. Pois. João ia, e pronto. E agora, olha, deixa lá, isso são outras histórias. Vou continuar com os comentários, também para o ponto de não fazer descambar aqui a conversa. E olha, ninguém melhor para te chamar à razão. Daniela Gregório, tua treinadora, que diz: nunca tive a oportunidade de conversar com a Sara, mas admiro-a imenso, mesmo imenso. Hoje já ouvi-la aqui a falar da forma como concilia tudo e do valor que dá às pessoas que a rodeiam o apoio, admiro-a ainda mais. E depois a Susana comentou, dizendo: Daniela Gregório, a Sara é uma miúda muito humilde, um grande ser humano, uma referência para cada um de nós. Tens aqui na live, tal como tens acompanhado, tens bastante gente aqui a apoiar. És enorme, Sarinha, parabéns por seres assim. Sabemos que é só o início e és sem dúvida o futuro do atletismo. A Mafalda Oliveira, obrigado pelo comentário. O Orlando, fazer os treinos, os que posso contigo, são um prazer. Como são para todos nós que fazemos os treinos contigo. É um prazer ver a tua evolução desde que vieste para junto de nós. Ele que certamente é um colega de equipa. Sim, ela fala também. Elizabeth, parabéns, Sara. Orgulho de investir a mesma camisola que tu. Teu nome vai voar pelo mundo do atletismo. E deixar aqui também o da Mafalda outra vez. Só te limitas a ser um exemplo de paixão e dedicação para todos os que te rodeiam. A Mafalda tem sido muito nos últimos tempos. Eu tenho que dizer que ela tem sido a minha médica pessoal. Por isso ela sabe, eu já lhe agradeci e faço questão de lhe agradecer sempre que é possível, porque tem sido mesmo um apoio incrível. E deixa-me interromper, Ruben. Presa, faz lá. Desculpa, não, é que, pronto, e agora corrijo-me, Sara, se eu for dizer algo mais neira, eu acho que não. A tua equipa foi campeã distrital de corta-mato curto, certo? Sim, pronto. É só para deixar claro, e acho que a Mafalda esteve presente. Foi uma das. Pronto, ok. Foi este fim de semana? Foi hoje. Hoje, pois, eu tenho a sensação que também tinha visto alguma publicação em relação a esse corta-mato. Então, olha, antes de avançares, Ruben, Sara, tens 30 segundos para poder parabenizar as tuas colegas de equipa, porque tu és da equipa também, simplesmente não foste ao corta-mato, certo? Pronto, sim. Portanto, em 30 segundos, manda aí uma força a elas. Eu não sei, foi a Mafalda, não sei quem é que foi mais, se quiseres mencionar o nome de... Foi a Mafalda, foi a Elizabeth, foi a Filipa, foi a Helena,
e está-me a falhar e a Justa, que é a minha fisioterapeuta. Ou seja, basicamente elas diziam que era impossível porque tínhamos 2 baixas, neste caso baixas, eu não fui competir e a Susana Vilela também não foi, e que seria assim aqui um bocadinho difícil ganhar este título, mas elas conseguiram, são incríveis, admiro-as imenso também. Mas também gostava de dizer que os homens também foram segundos classificados, acho que não me estou a enganar, por isso é incrível ver aquilo que é possível fazer com tão pouco apoio. É mesmo incrível. E estão todos de parabéns e tenho um orgulho imenso em todos. Certamente eles estão também orgulhosos de estares aqui também a dar-lhes essas palavras. Diz, Sara. Quer dizer que o Hugo está a competir neste preciso momento, ou daqui a nada também. Não dá para acompanhar? Ruben, mete aí. Não podemos, por causa dos direitos autorais. Por vezes dá para fazer este tipo de coisas, mas não vinha preparado, por isso acho que não vou conseguir assim no momento para o Olá, diz a verdade, não sabes, diz a verdade. Estou a Se brincar. for procurar, ainda posso tentar. Olha, Atenção, eu estou aqui a meter-me com o Ruben, porque o Ruben é o editor do nosso canal. Está bem? Eu sou o parvo, ele é o editor. Pronto, portanto. A Daniela está a dizer que ainda estão as meninas. Acho que os homens são só às 10h30, por isso ainda não está a competir. Okay. Olha, queria continuar aqui com o seguimento da nossa live e perguntar-te perspectivas futuras. O que é que anseias? Ainda antes de fazermos aqui uma pequena brincadeira que temos feito nas últimas semanas com os nossos convidados, calma, já não é nenhuma surpresa daquelas como já aconteceu hoje, que não era planeado, mas certamente é um momento engraçado nas nossas lives. Pelo menos ainda ninguém se manifestou contra, por isso achamos que é. Perguntava-te sobre as tuas perspectivas futuras. Qual é o teu objetivo no atletismo, em termos de distâncias e mesmo sonhos que queiras ver realizados no futuro próximo ou num futuro mais distante? E até, quem sabe, depois de deixares uma marca no atletismo, como certamente vais deixar, o que é que gostavas de continuar a levar do atletismo na tua vida? Eu acho que o objetivo de qualquer atleta é chegar aos Jogos Olímpicos, não é? Por isso é óbvio que esse é um grande objetivo, sei que é muito difícil e que dá muito trabalho, mas é óbvio que esse acaba por ser aquele objetivo major, toda a gente idealiza isso, não é? Para além disso, gostava muito de deixar o nome Sara Duarte marcado na história do atletismo português. Em termos de distâncias, tal como já disse, neste momento são os 10.000 metros e provavelmente em termos de distâncias oficiais ficará por aí. Obviamente que vou passar pela meia maratona. O objetivo é um dia, sim, chegar à maratona, ou pelo menos tentar. Mas pronto, para já 10.000 metros. É óbvio que o grande objetivo, para além disto tudo, é conseguir ouvir um dia a inspirar as pessoas, ou seja, um dia que alguém olhe para mim e diga: foi graças a ti que eu me motivei e consegui atingir este objetivo. Acho que isso é das coisas mais bonitas que se pode fazer por alguém e gostava muito que isso um dia acontecesse comigo. Certamente que sim. Pontos. Eu faço as perguntas mais chatas, mas como o teu treinador agora já não está a ouvir porque está a acompanhar o atleta, vou fazer assim. Epá, não lhe digas nada. Jogos Olímpicos 2032? Pensaste nisso ou nem por isso? Não pensei nisso e é tal como não gosto de
pôr essa pressão em cima. Eu trabalho e quando surgir, se tiver que surgir, surge. Não vale a pena estar aqui a tentar fazer previsões, porque lá está, é um objetivo muito difícil de atingir. Todos nós sabemos isso, não é? Senão todos nós lá estaríamos. Por isso não gosto de falar em datas, porque Certo. as pessoas muitas vezes até ficam, e esta pensa que vai aos jogos e não sei o que. Eu percebo, pelo menos eu percebo perfeitamente a tua visão, a maneira de responder a esta pergunta, de não te quereres comprometer com nada. Também acho que o Pontes foi pouco ambicioso e eu até diria que isso pode acontecer antes, mas pronto, não vou continuar com este assunto. Calma, eu pensei na maratona, por isso é que pensei daqui a 11 anos, mas tudo bem. Isso pode acontecer antes, mas pronto, só o futuro dirá e a Sara vai trabalhar para tal, certamente. Olha, passava então aqui à nossa brincadeira semanal, pode ser, Pontes? Claro, tu quando é para as brincadeiras metes-me de parte, não é? Pronto, a brincadeira semanal é uma coisa que ele inventou e é ele com o convidado e o Pontes a olhar. Mas olha, está tudo bem, olha, amigos na mesma, tudo bem. Não, basta a ti. Não, olha, estou a brincar, a sério, há coisas que tu fazes melhor que eu, pá, e isso é uma delas. A sério, força. Correr não é? Correr não, mas essas Quando coisas... tu treinares como eu treino, corres mais que eu, já falámos sobre isso. Força, vá. Olha, começando, Sara, respostas rápidas, sem teres de pensar muito. Algumas delas vão ser, já até respondeste ao longo da live, mas só para ficar aqui claro, está bem? Tipo, resposta E depois, final. não, é quase um 50-50. Ok. Podes dar a tua opinião, atenção, a convidada é que manda sempre. E se não quiseres responder, também estás à vontade para não responder. Pontos, se no final tiveres mais alguma para acrescentar que queiras saber, estás à vontade, até porque desta vez eu não te passei o jogo, então tu também não sabes o alinhamento. Agora já me chamas para o jogo. Agora não quero. Exato. Olha, pista ou estrada? E estrada. Já começou com uma indecisão. Sinto muita falta da estrada mesmo. Aliás, depois do Campeonato Nacional Universitário, houve uma prova de estrada organizada pela Federação e o meu treinador, como presidente, deixou-me ir competir. Porque eu estava mesmo ansiosa por competir na estrada. Foi em Guimarães, não foi? Sim. Sim. O Pontes, em termos de estudo, fez o trabalho de casa. Eu também tenho saudades da estrada, também. Não, é verdade. A prova. Olha, e não vais por aí, eu há 14 meses que não compito, mas pronto, a espera está a chegar ao fim. Olha, mas ainda bem, não é, Ruben? Sim, está bem, vamos seguir. Pista ou corta-mato? Ai, pista, sem dúvida. Pista ao ar livre ou pista coberta? Pista ao ar livre. Um treino longo ou um treino de séries? Treino de séries. Treino ou competição? Depende. Mas competição. 3.000 metros ou 5.000 metros? 5.000. 5.000 ou 10.000? 10.000. Gostava de saber a resposta daqui a uns anos, mas pronto, não tenho mais nenhuma, mas acabo sempre por perguntar aos atletas no final desta ronda de perguntas, que também não foi muito extensa, não sei se o Pontos ainda tem mais alguma, mas também já lhe dou a palavra. Quem é que gostavas, ou quem é que deveria estar aqui connosco também a responder estas perguntas e a fazer parte de uma live do nosso canal? A Lia Lemos. Está apontado. O Ruben a fingir que escreveu? Não. Continua as palavras, a sério. Escrevi mesmo. Nós temos atendido às sugestões dos nossos convidados, inclusive
uma das sugestões que já surgiu aqui vai estar connosco para a semana, se tudo correr bem, e se a Federação Portuguesa de Atletismo permitir a esse atleta estar aqui connosco na próxima semana, se não lhe marcar nenhuma prova para essa altura. E reparem, pontos, tu que já sabes qual é o nosso atleta, eu também não quero aqui divulgar, mas reparem no jogo de palavras que eu fiz com a altura. Mas pronto, vamos seguir. Foi. Eu quero ver se o presidente Jorge Vieira está a ouvir isto. Olha, ele disse: vai já marcar uma prova para esse dia, já não há convidado para ninguém. Posso? Segue. Pronto, é que eu tenho 2 perguntas para fazer. Eu não consigo fazer perguntas cuja resposta é tão direta. Desculpa, os meus orientadores de doutoramento então passam-se. Dizem que eu devia escrever isto e eu escrevo. É sério, enfim. Mas a primeira é mais pequena. Ele não perguntou 10.000 ou meia? Eu ainda não sei o que é meia, por isso tem que ser 10.000. Por isso é que eu não perguntei. Ok, peço desculpa. Então, e agora outra. Sabes que em Portugal isto não acredito que aconteça muito, mas imagina que tens uma proposta. Não sei do quê, de quem, um patrocínio, uma coisa qualquer que te consegue proporcionar treinares sem precisar trabalhar. Ou seja, que o treinar seja o teu trabalho. Que alguém te pague para isso. Mas não é pagar como as propostas que hoje em dia há dos grandes clubes, toma 100 ou 200 paus e olha, e o resto... Não, uma proposta a sério. Tu abdicavas da enfermagem sabendo que quando voltasses, porque um dia deixavas de correr, ias perder a bagagem que agora estás a adquirir, ou abdicavas do teu possível sonho olímpico, que eu acho que é um sonho de todos os atletas, para continuar na enfermagem? Isso é uma pergunta que toda a gente gosta muito de me fazer. Mas, eu acho que se adequa-se perfeitamente. Pronto, mas a minha resposta continua a ser a mesma, ou seja, enquanto eu conseguir conciliar as 2 coisas, é isso que vou fazer. E isto porquê? A enfermagem é o meu escape para a corrida e a corrida é o meu escape para a enfermagem. Ou seja, eu acabo por ser a junção das 2 coisas. Se estivesse a abdicar de uma das partes, é como se estivesse a abdicar de metade de mim. Ou seja, isso é impensável, não é? Nós não nos podemos partir ao meio, não é? Por isso, se eu tivesse essa proposta, obviamente, pronto, que é sinal que as coisas estão a correr bem, mas continuava com a enfermagem, nem que fosse a part-time. Nem que fosse a part-time. Ok, pronto. Quem estiver interessado em patrocinar a Sara e que nos esteja a ouvir, não deixe de o fazer. Portanto, porque ela não disse que não aceitava. Ela quer continuar a profissão na mesma, mas acho que isso é conciliável, portanto, estão à vontade. Depois, se quiserem, entrem em contato connosco, nós encaminhamos, não há problema nenhum, contactem diretamente a Sara. Temos que começar a fazer mais isto, para ver se Portugal começa, desculpa o que eu vou dizer agora, mas começa a ganhar um bocado de vergonha, porque há tanta empresa que aposta em tanta coisa, principalmente ligada àquele desporto, que são 11 macacos lá atrás de uma coisa redonda. Aí há dinheiro para tudo. São mais, mas pronto. 11, há dinheiro para tudo. E depois há outras modalidades em que, olha, temos que andar a fazer coisas como tu fazes, que eu não sei como é que consegues ainda. Depois disto tudo, continuei sem perceber. Mas que consegues-te apresentar um rendimento ao nível de muitos que só fazem isto, a fazeres tudo o resto. Pá, é sempre um bocado ingrato, mas também dá força, porque aí percebes aquilo que vales e é continuar. E logo se vê o futuro. Olha, já não tenho pergunta. Já que estamos numa de patrocínios e tudo mais, só deixar lá para casa para seguirem o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube. Se tiverem curiosidade em rever a live do início com a Sara, ela estará disponível amanhã, em princípio, ou no máximo na segunda-feira, no nosso canal do YouTube. Estará desde o término da mesma, hoje ainda, disponível no nosso Facebook, amanhã ou segunda-feira, no YouTube. Se tiverem curiosidade em rever alguma das lives ou algum dos vídeos que nós temos feito nestes 2 meses e pouco de existência, porque sim, ainda somos uns bebés nisto, nota-se pela falta de... Por vezes, falta de... Tinha que dizer.
Mas se estiverem interessados em acompanhar o nosso trabalho, nós agradecemos muito e são sempre bem-vindos os vossos comentários e obrigado por aqueles que nos têm acompanhado e dado força. Continuando com a nossa convidada, não tenho mais perguntas para agora. Não sei se o Pontes tem. Olha, eu quero avisar aqui que ela não nos ouve. Eu, quando falei com ela, falei em 1h30. E é assim, Ruben, estás-me sempre a queimar. Nós propomos sempre 1 hora e depois eu faço a previsão e eu estou a escrever a previsão e estou a pensar, eu estou a mentir, porque isto não vai ser assim, isto vai atrasar, eu estou a mentir, eu estou sempre à pessoa. Pronto, sou sempre eu que dou a cara nessa questão, não é? Portanto, faça a hora. Temos que acelerar a coisa, até porque tu vais trabalhar amanhã de manhã, não é, Ruben? Tecnicamente, sim, pois. 6h30 já eu tenho que levantar e tu não, vais competir. E a nossa convidada também tem que descansar, que amanhã certamente também é dia de treino. Exatamente. Pronto. Mas continua, desculpa. Pronto, a questão é tomar atenção se mais alguém quer questionar a Sara sobre alguma questão nos comentários, eu não sei. Se for é agora, se não, depois podem continuar a comentar aqui. A Sara também, se tiver interesse nisso, depois pode também continuar a visualizar e a comentar, não há problema nenhum. E pronto, a Mafalda Oliveira acabou de dizer os minutos que a Sara voou, e não é só quando ela corre. Eu, se a conseguisse acompanhar numa prova, ia com ela para ver se passava mais rápido. O pior é que já não consigo, já não dá. Só se for aos 3.000 ainda. Vamos ver. Pronto, mas é assim, eu também não tenho mais nada para questionar. Ruben, pensa bem. Olha, ia pedir à semelhança das semanas anteriores, com os nossos convidados que têm por aqui passado, ia pedir à Sara para deixar algumas palavras lá para casa, para todos aqueles que se estão a iniciar na corrida, visto que o nosso canal se chama Corrida de Amadores, todos aqueles que estão a iniciar na corrida, algum conselho que possas ter, mas também para aqueles mais novos que ambicionam ser como tu e também chegar aos grandes palcos nacionais e internacionais e que estão a começar no atletismo ou que ainda são mais novos e que pronto, ainda vão progredir até chegar ao patamar em que estás atualmente e chegarás. Eu acho que o melhor conselho que posso dar, quer aos amadores, quer aos mais novos, é que trabalhem, porque sem trabalho é muito difícil conseguir alguma coisa. E que se lembrem sempre que só quem não percebe nada disto é que pensa, que os grandes já nasceram fortes. Por isso é de facto muito importante esse trabalho. E o trabalho aliado ao acreditar, não é? Porque isto não vale a pena trabalhar se não acreditarmos que podemos chegar a algum lado, não é? Por isso, trabalhar é acreditar. As duas coisas, com um bocadinho de sorte, tudo pode acontecer. Obrigado, Sara. Bem, eu vou me despedir de quem está a ver lá em casa. Depois passo a palavra à nossa convidada e o Pontes finaliza a live, diria eu, se ele concordar comigo. Sabes que isto está em direto, não sabes? Sim, claro. Não, é que, desculpa. Mas eu prefiro deixar Desculpa. Sara, tu foste tão forte, tão profunda nas tuas palavras que o Ruben estava a ouvir e estava a pensar, eu acredito. E deste-lhe força para ir treinar amanhã. Olha, força, Ruben, desculpa. Sabes que eu sou parvo, toda a gente já sabe. Siga. Certo. Não irei fazer como a Sara, não vou treinar às 5h30 da manhã. Já o fiz em tempos, não correu muito bem, porque depois chegava ao meio do dia e adormecia. Tirava a tal cesta, como a Sara nos falou, que por vezes é a cura, mas não estou em condições disso, por isso irei treinar ao final do dia. Posto isto, muito obrigado a quem nos tem acompanhado, muito obrigado a quem esteve connosco hoje, a quem comentou, obrigado mais uma vez ao Delfim, por ter aceito aqui o
o nosso convite de estar aqui presente hoje e ter feito uma surpresa à Sara. Obrigado à nossa convidada, já estou nervoso. Obrigado à nossa convidada por ter aceito o nosso convite de estar aqui presente hoje. Foi bastante enriquecedor ouvir-te e deixares aqui o teu testemunho, deixares um pouco aqui a tua história e os teus objetivos. Obrigado do fundo do coração e para mim é tudo e até para a semana. Sara. Ora, pronto, obrigada eu pela oportunidade, tal como já disse no início, não é? Porque tal como eu estava a falar convosco antes de entrarmos em direto, muitas vezes a Sara das competições é uma Sara muito introvertida que acaba por estar muito séria na linha de partida e não tem esta oportunidade de me dar a conhecer às pessoas, por isso são importantes iniciativas como esta para, de facto, conhecermos as pessoas para lá da competição. Por isso, obrigada. Obrigado também. Obrigado mais uma vez, faço minhas palavras do Ruben, por teres aceitado o nosso convite, por teres tido esta abertura e poder falar, como falaste, de todas as tuas experiências, algumas questões que poderias até nem ter querido entrar por aí e ainda assim entraste. Obrigado pela confiança e pronto, e veremos por aí. Ruben, nos Jogos Olímpicos em que ela for, eu já sei que ela vai dizer que não, porque ela não gosta de pôr pressão, temos que combinar, eu não sei como é que vai ser, que eu não ando de avião, aviso já. Portanto, é bom que seja num sítio onde dê para ir de carro. Estou a falar sério, não ando de avião, não, mete-me confusão. Pronto. Portanto, temos que ver. Por isso é que eu não vou aos Jogos Olímpicos, é por isso é preciso ir de avião. É isso mesmo. Pronto, da minha parte é tudo, acho que podemos finalizar. Malta, obrigado por terem acompanhado. Continuem, já sabem, todos os sábados às 21 horas, mesmo quando o Ruben se engana na data, é sempre ao sábado. Okay? Grande abraço, malta. Força aí. Um abraço.